Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de ciências. Abra o livro nas páginas 14 a 20. Na aula passada, nós falamos sobre relações ecológicas, certo? Que são a interação entre os seres vivos, ok? E essas relações, elas são divididas em duas, que é as relações harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são aqueles em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado, certo? Nós estudamos isso na aula passada, ok? Então vamos lá. Na página 14, nós vamos falar sobre as relações desarmônicas, certo? As relações desarmônicas, gente, são aquelas em que pelo menos um dos seres envolvidos é prejudicado. E olha só, dentro dessa relação desarmônica, nós vamos destacar vários tipos, certo? Então vamos lá, vamos falar agora. Olha só. Relações desarmônicas são aquelas que pelo menos um envolvido é prejudicado. As relações ecológicas entre os seres vivos podem ser de dois tipos, harmônicas e desarmônicas. Harmônicas é quando o indivíduo é beneficiado e desarmônica quando ele é prejudicado, certo? Então vamos lá. Olha só. Tipos de relações desarmônicas. De maneira geral, tanto as relações harmônicas como desarmônicas podem ser classificadas em intraespecíficas, que ocorrem com organismos vivos da mesma espécie. Ou seja, ocorre, gente, um desentendimento com os seres da mesma espécie, certo? Não tem harmonia entre eles. E nós temos também a interespecíficas, que acontece uma desarmonia entre os indivíduos com espécies diferentes. Ou seja, eles mantêm uma desarmonia entre seres da mesma espécie e também com seres de outras espécies, ok? Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos a predação, relação em que uma espécie, que é o predador, caça a outra presa, certo? E a competição, que ocorre quando entre os indivíduos de espécies diferentes disputam o mesmo espaço, alimento e outros recursos. Olha só, gente, a competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado, certo? Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimentos, luz e água. Eles também podem competir por territórios e fêmeas na época da reprodutiva. A competição pode ocorrer entre os seres vivos da mesma espécie ou de espécies diferentes, certo? Então, assim, vocês sabiam que existe competição até com as plantas? Pois é. Olha só, eu vou ler aqui, depois eu vou ler aqui com vocês no livro, tá? A competição pode ocorrer entre os indivíduos da mesma espécie e também com indivíduos de outras espécies, certo? Pode acontecer entre leão, leão com zebra, certo? Essas disputas acontecem devido os recursos como água, alimento, território e etc, ok? Agora, olha só, existe também competição com as plantas, olha só. Competição intraespecífica, a competição intraespecífica entre os vegetais, se dá principalmente por luz, água e sais minerais. Elas disputam isso, água, luz e sais minerais. Vou citar alguns exemplos para vocês. Amêxtlas de plantas, embaúbas, pacovas e buritis, certo? Mas existem várias outras plantas. Então, olha só, nós temos aqui o predatismo, certo? É uma relação interespecífica, que é a predação. A predação é a relação em que um indivíduo mata o outro para se alimentar. A maior parte dos predadores são animais. Há, no entanto, também plantas predadoras, as quais se alimentam de insetos. Assim como temos os animais que se alimentam de outros animais, também temos as plantas que se alimentam de insetos, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. O parasitismo. Então, olha assim,
Os indivíduos de uma espécie vivem no corpo de outro, no qual retira o alimento. Exemplo, o gado e o carrapato, piolho, lombrigas, vermes, parasitas, o ser humano. Olha só, no livro de vocês, na página 15, nós temos assim. No parasitismo, um ser vivo se alimenta do outro sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita e quem serve esse alimento é o hospedeiro. Ou seja, gente, nós temos aqui, eu tenho um desenho aqui do cachorro. O cachorro é o hospedeiro e o parasita é o carrapato, certo? O carrapato chega e fica lá sugando o sangue do cachorro. E assim, por muitas vezes, se não for cuidado, leva à morte, tá? E nós temos também o piolho. O piolho é um parasita. Ele fica lá na nossa cabecinha lá, certo? E a gente tem que cuidar. Então, nós somos o hospedeiro dele, ok? E assim, eles não são coisas boas para nós, certo? Para os seres. Então, assim, a gente tem que cuidar, ter cuidado, ok? Então, vamos lá, continuando aí. Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que, com o tempo, provoca enfraquecimento ao hospedeiro, podendo levar à morte. Aquilo que eu falei para vocês. Se o carrapato que está lá no cachorro, o cachorro não for cuidado, não cuidar dele, não tirar, ele vai causar a morte para o cachorro, tá certo? Então, vamos lá. O parasitismo é uma relação obrigatória para o parasita, pois ele só sobrevive, gente, através do hospedeiro, entendeu? Se ele não tiver um hospedeiro, ele vai morrer, tá? Existe também, gente, existe plantas que também são parasitas, tá? Elas também são parasitas. Então, vamos lá. Existem parasitas que são externos, como os carrapatos, os piolhos, certo? Eles são externos, eles ficam do lado de fora do nosso corpo, certo? Mas eles se alojam lá, entendeu? E nós temos também os parasitas internos, que ficam dentro do corpo do hospedeiro, eles ficam dentro do nosso corpo, como as lombrigas, certo? Vermes, ok? Então vamos lá, olha só. O parasitismo ainda, ó. É a relação em que o indivíduo de uma espécie ou parasita se instala no corpo do indivíduo de outra espécie, que é o hospedeiro. Então, assim, o parasita ele vem lá no hospedeiro e se instala lá. Ele fica lá prejudicando esse hospedeiro, certo? E também o parasita retira o alimento do corpo do hospedeiro, causando danos que podem levar à morte. Então, olha só, gente. Nós estudamos hoje as relações desarmônicas, certo? Que são aquelas relações dentro da natureza em que pelo menos um dos indivíduos será prejudicado, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Agora é com você. Realize as atividades do livro nas páginas 17 a 19. Qualquer dúvida me chame. Estou aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está disponível no nosso site Tec Educar, no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do YouTube. Beijo.